Olá, eu sou o professor Wilson Mouzinho. Vim te trazer na aula de hoje um conteúdo sobre Brasil, um caldeirão de culturas. Vamos, portanto, iniciar a nossa aula. Bem, nós sabemos que o Brasil é um país que apresenta uma grande diversidade étnica e também cultural. Isso é resultado de um processo histórico. Ele apresenta para nós assim, o Brasil é um país com grande diversidade cultural. Do período colonial até os dias atuais, recebemos a influência de vários povos. Dentre eles, nós temos os povos originários, que são nossos povos indígenas, os povos africanos, que foram escravizados no nosso processo de colonização, a entrada do colonizador português, o chamado branco europeu. Tivemos depois a entrada de italianos, alemães, japoneses, sírios. E recentemente temos assistido a entrada de outros povos daqui mesmo da América do Sul. A exemplo de paraguaios, bolivianos, assistimos também a entrada recentemente de haitianos, e venezuelanos. De qualquer maneira, todos esses povos que vieram residir no nosso país acabaram compondo os principais elementos que nos identificam enquanto nação. A exemplo dos hábitos, costumes e valores dos povos que residem no nosso país chamado Brasil. Bem, até o século XV, ou seja, período pré-colonial, como nós comumente falamos historicamente, se contabilizavam cerca de 2 a 5 milhões de índios, espalhados por mais de 1000 povos diferentes, apresentando entre si algumas semelhanças, bem como também diferenças, no que diz respeito à língua, à alimentação, a rituais praticados e também à moradia. Segundo o IBGE de 2017, nós tínhamos mais ou menos 250 povos originários daqueles 1000. E daqueles 2 a 5 milhões de habitantes originários, portanto, temos hoje 897 mil pessoas representando esses povos originários. Mas o que foi que causou a redução tão brusca desses povos? Primeiro, nós devemos entender que logo no processo inicial de colonização, os europeus, ou vamos chamar de não indígenas, trouxeram para cá algumas doenças, das quais os nossos povos originários não tinham imunidade para essas enfermidades. A exemplo do que? Da tuberculose, da varíola, da sífilis e também da gripe. Um exemplo disso daqui foi esse povo Akuku Caiamurá, que habita a região do Alto Xingu, em Mato Grosso, que por volta de 1950 praticamente foi extinto devido à grande epidemia de sarampo. Esses povos, claro, eram até então considerados isolados, mas o contato com o povo não originário acabou sendo contaminado por sarampo, levando quase à sua extinção. Agora, qual é a situação desses povos originários hoje? Nós temos as suas terras frequentemente invadidas, suas florestas derrubadas para extração ilegal de madeira ou para atividades econômicas, a exemplo da pecuária e da agricultura, ligadas ao chamado agronegócio. E algumas regiões dessas também indígenas, que há riquezas, a exemplo do ouro, e está sendo também invadida por garimpeiros, criando não só um conflito, mas contribuindo para a contaminação dos rios que recobrem essas aldeias. A exemplo do que ocorreu também, mais recentemente, de perdas territoriais, foi aqui no estado do Pará, com a construção da maior usina hidrelétrica do país, chamada Belo Monte. Eu posso dizer que algumas dessas áreas, ou desses povos que habitavam essas áreas, foram forçadamente deslocados para outras regiões um pouco mais urbanizadas. Então nós podemos entender que existem ações de povos não originários sobre as terras indígenas
contribuindo para que estes tenham como resultado, né, a sua perda territorial, a sua desterritorialização e, consequentemente, não conseguem manter o seu modo de vida. E são forçados a migrar para outros locais em busca de sobrevivência. A charge demonstra muito bem isso daqui, né? No caso índio, à margem da rodovia, fora da sua reserva, tentando ou buscando a sua sobrevivência. O outro povo aqui também que sofreu essa redução territorial foi o povo Machacali, que ocupava até então, inicialmente, tá, os estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Hoje estão reduzidos somente ao território que perfaz o estado de Minas Gerais. Sofreu forte pressão, né, dos povos não indígenas, principalmente a partir do século XVIII. Lembrar, século XVIII estamos vivenciando também o ciclo da mineração. Por outro lado também, existe aqueles povos que chamavam de povos transfronteiriços. Tá? Um exemplo é o caso dos Yanomamis, que habitam o território que pertence tanto ao Brasil quanto à Venezuela. Na verdade, quando foram traçadas essas fronteiras, né, que acabaram definindo a criação dos estados ou dos territórios nacionais, para esse povo, o Yanomami, essas fronteiras não têm nenhum significado. Com isso levou com que, a partir de 1988, com a Constituição Federal, fosse criada as chamadas reservas indígenas. E para tanto se fazia necessário promover a demarcação das terras indígenas. Olha só o que diz a Constituição. Reconhece que os povos originários são os primeiros e naturais senhores da terra no território brasileiro. Mas nós sabemos que, na prática, a demarcação de terra não é válida. Ou seja, não tem sido ainda respeitada e tem sido muito a luta e a pressão desses povos para que o governo promova a demarcação de seus territórios. Mas entendemos assim também que a luta desses povos é dura, tá? E não vai ser tão fácil resolver, porque existe uma pressão do agronegócio sobre as terras indígenas, que muitas vezes conta com o apoio do governo, dificultando ou atrasando a demarcação dessas terras. Obrigado, espero que tenha gostado da aula de hoje e reveja depois lá o material que foram postados. Obrigado.